Quem que entrou? Alessandro. Beleza, deixa eu anotar aqui. Ah, bom, pessoal, tá aparecendo para vocês aí? Tá. Beleza. Então, pessoal, vamos ver então hoje essa questão da transformação, né, o crescimento da população e falar de novo um pouco mais sobre essa transição demográfica, né? Então, é, opa, Vitória. Então, pessoal, nós vamos ver que o crescimento da população não vai ser igual no mundo todo, ele vai variar, né, de acordo com aquilo que a gente falou ontem, né, a questão da taxa de natalidade e mortalidade, o crescimento ou a transformação da população vai ser diferente. E a gente consegue ver isso através da transição demográfica, que é justamente esse desenvolvimento da população, né, que é separado em fases, olha lá, se desenvolve em fases, certo? E a gente vai ver quais são essas fases, são quatro, tá? Então, olha lá, até o século XVIII, então lembrando, século a gente sempre joga um para trás, então 18 é 1700. As taxas de natalidade e mortalidade foram elevadas. Então, o que que isso significa, pessoal? Nós tínhamos muito nascimento, mas tínhamos também muitas mortes, né? Isso significa que a população não crescia, a população estava sempre ali no mesmo nível, né? Ou quando crescia, crescia muito pouco, né? Muito lentamente, né? Então havia esse equilíbrio e a quantidade de pessoas no mundo não variava muito. Aumentava um pouquinho, depois diminuía, depois aumentava um pouquinho. Então não variava tanto. Por quê? Morria-se muito, tanto principalmente crianças, né, no nascimento ou crianças pequenas, né? E as pessoas também tinham uma expectativa de vida baixa, né? Então morriam muito cedo e a quantidade de mortes era muito elevada, porque não tinha tratamento, não tinha água tratada, não tinha esgoto, né? Não havia técnicas avançadas de medicina, né? Então as pessoas morriam muito rápido, certo? Quando que eles vão reverter isso? A partir do fim do século XVIII, então no fim de 1700, e início do século XIX, então começo de 1800, quando começa o desenvolvimento econômico, né? As pessoas começam a ter mais dinheiro, lá por causa da chamada Revolução Industrial, quando se cria as indústrias, as pessoas vão ter mais empregos, salários melhores, né? E os primeiros avanços na medicina, né? Vai começar a ser descoberto novas técnicas, novas tecnologias, medicamentos, né? Até naquela época não tinha, vai ser a época que vai começar a se desenvolver remédios contra a infecção, né? Vai começar a surgir nessa época, né? E várias outras técnicas e tecnologias vão ser desenvolvidas que vai permitir com que as pessoas vivam mais, né? Por outro lado, as taxas de natalidade continuavam elevadas. Então, olha lá, diminuiu a mortalidade, mas agora tem a natalidade, mas a natalidade continua alta. Então, continua tendo muito nascimento, mas diminuiu a quantidade de mortes. O que que isso acontece? Vai começar a ter um aumento da população. É aí que nós temos o início da transição demográfica, que é justamente essa transformação, essa mudança da população de uma população parada, pequena, para uma população grande, um aumento no número de pessoas no país. Tá? Então, lá, as taxas de mortalidade começaram a diminuir, as taxas de natalidade, com o tempo, também começaram a diminuir, né? Porque agora as pessoas vivem mais, elas têm mais dinheiro, têm uma vida melhor, então elas não precisam ter tantos filhos, né? Então, né? As pessoas vão muito para a cidade, porque vão trabalhar nas fábricas, para emprego nas cidades. Então, se antes precisava ter muitos filhos para ajudar no cultivo e tudo mais, agora já não era mais necessário. Então, se antes a família tinha 8, 10 filhos, agora tem no máximo dois, três, né? Uma família grande tem quatro filhos, ou
próximo disso. Então, a, com o tempo vai ter a taxa de mortalidade continua diminuindo, mas a taxa de natalidade também diminui. Só que, apesar disso, a população continua crescendo porque tem poucos óbitos, então ainda tem mais nascimentos do que óbitos, né? O Brasil hoje está mais ou menos nessa fase, a gente pode dizer, em que ainda tem bastante nascimento, mas a quantidade de mortes está bem baixa, então a população ainda está crescendo. Só que em algum ponto esse equilíbrio vai ser retomado, porque vai ter tão pouco nascimento que ele vai igualar a quantidade de mortes. É a fase final quando nós temos a estabilização, a população se estabiliza e o crescimento é muito pequeno ou começa a diminuir, até chegar no ponto de que não tem mais aumento na população, tá? Aqui, ó, nós temos esse gráfico, não sei se estão dando para todos verem, nós temos aqui a população mundial de 1800 a 2017. A gente vê, nós vemos que até 1800 a população se manteve quase igual lá, entre ali no próximo a 200, 300 milhões de habitantes, milhões, tá? Milhões. E a partir de 1800, né, com todo aquele desenvolvimento econômico, as inovações, é que ela começa a aumentar. Só que não é aumentar aos poucos, aumenta de uma vez. Olha lá, de 1800 para 1927, passou de 1 bilhão para 2 bilhões. Olha para vocês verem, tinha levado mais de 1.800 anos para chegar em 1 bilhão. E aí, em questão de pouco mais de 100 anos, aumentou mais 1 bilhão. Foi um crescimento muito rápido e continuou dessa forma. A gente vê que vai aumentando de bilhão em bilhão em questão de poucos anos. Olha lá, de 27 para 60. Foram 33 anos, né? Olha lá, de 60 para 74, 14 anos chegou em mais 1 bilhão. De 74 para 87, já foi apenas 9 anos. 87 para 99. 99 para 2011, né? São 12 anos. E olha aqui o último crescimento. De 2011 a 2007, foi de 7 para quase 8 bilhões de habitantes, né? Então, o crescimento está cada vez mais rápido, maior, e a gente viu principalmente na África e na Ásia, tá? Então, como que esse processo ele já aconteceu, já chegou no seu final na Europa, na América e no Japão. Essas regiões, que são justamente as regiões desenvolvidas do nosso planeta, onde tem as maiores economias e tudo mais, são justamente aquelas que já completaram a transição demográfica, que a população já teve o crescimento por causa do aumento do número de nascimentos e diminuição da morte, já teve a estagnação, que parou, igualou os dois, e agora está no processo que está tendo a diminuição da população, porque está tendo muito pouco nascimento e a expectativa é alta, apesar da expectativa de vida ser alta, as pessoas viverem mais, tem pouca morte, mas tem pouco nascimento, então a quantidade de nascimentos é menor do que a quantidade de mortes, por isso a população começa a cair. Ah lá, nas outras regiões elas estão passando. Nos países do Sul, que são os países subdesenvolvidos, países da América do Sul, da América Central, da África, alguns países da África e da Europa, né? Esses estão realizando a sua transição. Ah lá, as taxas de natalidade e mortalidade estão diminuindo em ritmos diferentes, né? Então você vê, por exemplo, que um país como o Brasil, nós ainda temos nós já estamos muito próximos dos países desenvolvidos, mas a Bolívia ainda é um país que tem muito nascimento e muita morte, tá? Ou a Venezuela, tá? Então tem essa diferença mesmo, né, entre países pobres, né? Mas a melhoria das condições de vida está fazendo com que nesses países aconteça isso de nós termos uma variação na população. Em alguns países da África e da Ásia, o número de filhos ainda é elevado quando comparado à média. A média mundial de filhos por mulher é 2,4 filhos por mulher, então de 2 filhos por mulher, né? A gente vê que isso ainda é o normal no mundo, né? É o que a gente vê, né? Até nas próprias famílias aqui do Brasil. É 1, 2 filhos no máximo por família, certo? Lá na África, nesses países da África e da Ásia, tem um pouco mais, é 3, é 4, um pouco mais, tá?
Então, a população nesses continentes está tendo ainda um grande aumento na população, porque ainda tem essa questão de nascer bastante filho por mulher, tá? Olha lá. Segundo, então, esse modelo da transição demográfica, essa transformação da população, nas primeiras décadas do século XX, os países passam por quatro fases ligadas. Então, vamos ver as quatro fases. É bem rapidinho. Olha lá. Primeiro, na primeira fase, os países apresentam alta taxa de natalidade e mortalidade. Nem a gente falou, muito nascimento, muita morte. A população está num nível fica parada naquele nível, não aumenta nem diminui, porque está igual. Na segunda fase, com a melhoria das condições de vida, diminui a taxa de natalidade, de mortalidade. Então, morre menos gente, mas a natalidade continua alta. Morre pouco, nasce muito. O que acontece? Tem mais nascimento que morte, vai aumentar a população, certo? Na terceira fase, as duas taxas estão em queda. Olha lá. Então, tem pouco nascimento, diminui a quantidade de nascimentos, porque as pessoas estão vivendo melhor, têm melhores condições de vida, não precisa ter tantos filhos. Então, diminui o nascimento. Só que também diminui a mortalidade, né? Continua baixa a mortalidade, porque as condições de vida são boas. As crianças não morrem ainda jovens, por causa de doenças como difteria, como sarampo, coisa do tipo. Só que os idosos também acabam vivendo mais, porque têm uma condição de vida melhor. Então, as pessoas passam dos 70 a 80 anos de idade, né? Então, como as duas taxas estão em queda, fica de novo estabilizado, né? Estagnado, fica novamente ali no mesmo nível. O que pode acontecer, ter um pouquinho mais de natalidade, aí ainda tem um crescimento, mas está ali no mesmo nível. Na quarta fase, estabilizou. É sobre nascimento de filhos, né? Isso, nascimento, tá? Nascimento e morte, né? Então, aí no Ah, final, nós vamos estar igual, tá? Os dois igualam à quarta fase, né? O mesmo tanto de nascimento é o mesmo tanto de morte, né? E aí, no fim da quarta fase, estabilizou, aí no fim vai ter menos nascimento do que morte. E aí a população começa a diminuir. Aí acontece que nem está acontecendo lá na Alemanha, por exemplo, ou lá no Japão, que o crescimento vegetativo, que é aquele crescimento que a gente vê que é a quantidade de nascimento menos a quantidade de morte, está negativo. A Alemanha, por exemplo, é 0,8% negativo ao ano. Então, está diminuindo a cada ano a população da Alemanha diminui 0,81% ao ano, tá? O Brasil, olha lá, está na fase 3. Qual que é a fase 3? Olha lá. Ambas as taxas em queda, então está diminuindo o nascimento, a mortalidade está baixa, a natalidade também está diminuindo, mas a natalidade é maior que a mortalidade, ou seja, a população do Brasil ainda está aumentando, ainda tem um aumento da população. Mas olha lá, eles projetam, né, projeção de que ele vai começar a fazer parte da fase 4 por volta de 2025, ou seja, daqui 4 anos. Olha para vocês verem, está pertinho. Em 4 anos, o Brasil começa a chegar na fase 4, ou seja, vai estabilizar. O número de nascimentos e de mortes vai ser igual e a população vai estagnar, vai parar. Não vai nem aumentar nem diminuir. E aí vai começar o processo para ele diminuir a população, tá? Certo? Olha aqui, esse gráfico dá para vocês ver bem. Olha aqui, nós temos a linha vermelha, que é a taxa de natalidade, que é a quantidade de nascimentos, a linha azul, que é a taxa de mortalidade, né? E a linha tracejada é o crescimento vegetativo. E aí nós temos as quatro fases, olha lá. Fase 1 é a pré-transição, ainda não aconteceu a transição demográfica. O que é a transição demográfica? A transformação da população, né? A modificação da população. Então, olha lá, alta aqui, ó, a setinha para cima indica se é alto ou baixo, né? E a outra setinha é o tempo. Olha lá, no começo, tanto a taxa de natalidade quanto a mortalidade estão lá em cima. Muita natalidade, muito nascimento, muita morte. O crescimento vegetativo é bem baixo, olha lá, tá bem embaixo. Aí na segunda fase, que eles chamam de aceleração demográfica, ou seja, acelerar, aumentar a velocidade, né? Ir mais rápido, né? Então,
é um aumento da população. Olha lá, a taxa de natalidade continua alta, olha a linha lá em cima, vermelha. E a linha da taxa de mortalidade vai lá embaixo. Por quê? Diminuiu a população, certo? Então, diminuiu a morte, perdão. Então, olha lá, muito nascimento, pouca morte, não é pouco, muito nascimento, muita morte, vai ter um aumento no crescimento vegetativo, né? Muito nascimento, muito, pouca morte, né? Falei errado, falei muita morte. Pouca morte, crescimento vegetativo lá em cima, certo? Terceira fase, desaceleração. Se na segunda foi aceleração, foi aumento, foi crescimento, agora é a diminuição, né? Indo mais devagar. Olha lá. A linha da taxa de natalidade foi para baixo. Por quê? Diminuiu a quantidade de nascimentos. E o número de mortes também está baixo. Então, a população fica parada ou começa a cair, né? O crescimento vegetativo começa a descer. E aí a quarta fase estabilizado, voltou as duas a estar no mesmo nível, só que enquanto lá estava no começo, na primeira fase, era muito nascimento, muita morte, aqui é pouco nascimento e pouca morte. Então o crescimento é baixo também, tá? Então é bem tranquilo de vocês entenderem, ó. Primeira fase, muito nascimento, muita morte. Crescimento baixo. Segunda fase, muito nascimento, pouca morte, crescimento alto. Terceira fase, o crescimento, o nascimento começa a diminuir e a morte também continua baixo. O crescimento começa a diminuir. Última fase, quarta fase, crescimento, nascimento e morte baixas, crescimento da população baixo também, tá? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Não. Beleza. Então, deixa eu só beber uma aguinha aqui. A gente vê então, pessoal, essa questão da população pode ser um pouquinho chato, mas é algo para a gente entender porque todos os países passam por isso, tá? E, inclusive o nosso próprio país. É algo que faz parte do desenvolvimento do país e é importante para o mundo como um todo, em todos os sentidos, né? Porque isso vai influenciar o desenvolvimento da cultura de um país, né? Porque se um país começa a perder a sua população, alguns aspectos da cultura pode se perder, uma língua, um tipo de festa, né? Você pode ver que muitas festas, muitas coisas que eram feitas antigamente hoje já não existe, né? A própria folia de reis, se você comparar com ela hoje, com as folias de reis antigamente, é totalmente diferente. Por quê? Com o tempo, muita coisa que era comum foi se perdendo. Com o passar dos anos, foi mudando, foi alterando, né? A economia, né? Se há uma diminuição da população, tem menos gente morando no país, vai ter menos gente para trabalhar, né? Pensa, por exemplo, no cultivo. É necessário pessoas para trabalhar no plantio, na colheita, no cuidado da, da plantação. Mas se com o tempo você não tem mais pessoas, ou se você tem menos pessoas, mesmo que você inove tecnologia e tal, você ainda vai precisar de pessoas. Se você não tem nascimento, se as pessoas não têm jovens, como que vai fazer? Né? Então, com o tempo, nós vamos ver que vai ter uma diminuição, uma perda, né, da economia. Os países da Europa estão passando por isso. Muitos países europeus, a gente considera que são países ricos e tal, mas muitos deles estão entrando em crise econômica, né? Porque não tem pessoas, principalmente jovens, para trabalhar nas empresas ou nos serviços básicos, tá? O que acontece? O cara, ele está lá, né? Uma pessoa normal, como você, está estudando. Ele quer se formar e trabalhar numa empresa, quer se trabalhar como médico ou como professor, qualquer outra coisa. É, Outros serviços que normalmente não precisam de uma formação ou que são considerados é, menos importantes, né, como por exemplo, um lixeiro, uma coisa assim, está faltando mão de obra. Por quê? As pessoas do país, eles não querem trabalhar com isso. Só que falta gente para trabalhar com isso, porque está tendo menos nascimento, está tendo menos gente jovem. Aqueles que já trabalham com isso estão ficando velhos, vão aposentar.
e aí não vai ter quem substitua eles. E é um grande problema, porque já está faltando. Então, já está faltando funcionários em várias áreas. O que está sendo muito falado? É a questão dos imigrantes. É o que ajuda, né? Os imigrantes que estão procurando uma vida melhor, fugindo de guerras e tudo mais, é o que está ainda ajudando hoje alguns desses países a manter, né, essas forças de trabalho nessas áreas que são deixadas de lado pela própria população desses países. Então, é, muitos países, por exemplo, a Alemanha é um desses países que estão recebendo de braços abertos. O cara chega e eles recebem. Por quê? Dão cidadania, tudo, ajudam a pessoa a se estabelecer. Por quê? Eles precisam. Eles estão fazendo, eles têm, outra coisa que eles costumam fazer muito, é campanha, né? Campanhas do governo de ajuda para as famílias terem filhos, né? Eu vi esses tempos atrás uma reportagem, eu acho que é na Noruega. Noruega é um país lá do norte da Europa. Eles têm uma quantidade de benefícios para famílias que têm filhos muito grande. Pensa que a licença maternidade aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que é 3 meses. Eu não tenho certeza. Eu não sei se é 3 ou 4 meses. Lá é no mínimo 6 meses, se eu não me engano, com tudo pago. A pessoa não pode acontecer que nem aqui, que a pessoa teve, a mulher teve o filho, volta a trabalhar e é mandada embora. Lá ela continua, volta a trabalhar normal. Outra coisa, o pai tem licença maternidade igual à mãe, no mesmo tanto de tempo, com direito a salário, tudo. Olha para vocês verem. Aqui é muito difícil uma empresa liberar o pai. Só em casos extremos, que é um pai solteiro, a mãe abandonou o filho, ou que é um filho especial que precisa de mais atenção. E ainda assim, enquanto a mãe é 3, 4 meses, o pai é um, né? É só para o comecinho ali. Outra coisa, aqui eu tenho certeza que ninguém aqui nunca viu falar. O governo dá as coisas. Não assim, dá qualquer coisa. Dá tudo que eles precisam para a criança nos primeiros 6 meses. E depois continua dando as coisas, o quanto eles dão lá. Mas olha, dá berço, tá? Dá um berço para a família, dá a fralda, comida para o bebê e para a mãe, né? Coisa. Roupas para o bebê, tá? É, brinquedos, tudo. Vem uma caixa gigante, cheia, com tudo que eles precisam para criar o bebê por 6 meses. Então, por que que eles fazem isso? Para incentivar, para ter um benefício, tá? Por exemplo, educação de graça. Teve o filho, o menino vai ter educação de graça até na faculdade, até terminar a faculdade. É tudo de graça particular, tudo. E assim, não é que nem aqui as escolas públicas que falta verba, que falta coisa. É tudo no melhor nível que vocês podem pensar. Nível das melhores escolas particulares, melhores universidades particulares do Brasil. Muito melhor, inclusive. Então, para vocês verem, esses países estão desesperados para aumentar a sua população, ou pelo menos manter ela. Então, eles estão fazendo de tudo. Então, por exemplo, a gente vê Canadá e Nova Zelândia, se você quiser ir para estudar, para trabalhar, é muito fácil conseguir, independente de onde você é. Brasileiro, tem muito brasileiro indo para esses dois países, porque é muito fácil conseguir visto para entrar. Por quê? A população está diminuindo, eles precisam de pessoas, eles estão aceitando, eles não aceitam, né? Enquanto aqui, infelizmente, está sendo deixado, né? Então, pessoal, por isso que é importante estudar a população, estudar essa dinâmica, porque é ela que vai influenciar, por exemplo, vai influenciar a sua economia. Por exemplo, imagina, o Brasil é o maior exportador de café, né, do mundo. A gente tem lá um país lá da Europa como cliente. Isso não tem nada a ver, eu estou vendendo para eles, o que que tem de mais? Mas se a população dele diminui, o que que vai acontecer? Vai ter menos gente bebendo café. O que que vai acontecer? Vai ter menos gente comprando café. Então você vai vender menos a longo prazo. Então isso influencia a gente, direto ou indiretamente, né? E aí você vai perder, você vai ter que procurar outras pessoas para vender esse café, vai ter que, o que que você vai fazer, né?
Então, por isso que é importante, porque tudo no mundo, isso que a gente vê na geografia, tudo está relacionado, ainda mais hoje, tá? Pessoal, 3 minutos para acabar? Que isso? Luiz, vai. Vinícius, Ah, para de graça, gente. Ó, para hoje é só, tá? Acho que eu já anotei o nome de todos, né? Tá, já anotei. Aí, deixa eu ver aqui. Amanhã nós temos a nossa última aula e amanhã eu mando a atividade para vocês, tá? Atividade da semana. Beleza, Beleza? Elias. Amanhã já vai mandar? Amanhã, tá? Eu vou fazer dessa forma. beleza. Eu vou dar as aulas da Beleza. semana e aí, no caso de vocês, a última aula é na sexta, e na sexta-feira eu mando a atividade. Porque a atividade vai ser da matéria dos 3 dias da semana, tá? Beleza, Elias. Aí vai ser 1 ou 2 exercícios para cada dia, tá? Aí lá Tá pelo bom. formulário, Tá bonitinho, bom. vocês fazem, respondem, tá? Um abraço. Pode ir saindo, pessoal. Falou, Elias. Falou. Tchau. Falou, Elias. Falou, falou. Até amanhã.